Graça e paz. Nós estamos estudando, lendo as cartas de Pedro. Estamos na primeira carta e a nossa intenção é despertar nos irmãos, e em mim também, o prazer de ler a palavra. Sentir o sabor da palavra de Deus. Meditar na palavra. Ler a palavra e deixar ela falar ao nosso coração. E hoje nós vamos continuar, mas hoje vamos meditar em um único texto. Ali na carta de Pedro, capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus revele para nós a palavra que foi lida para nós, que o Espírito revele no nosso interior, no nosso coração. Lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Você tem ansiedade? Tem. Todo mundo tem ansiedade. Mas antes de falar sobre a ansiedade e como tratar com ela, eu gostaria de falar sobre uma pergunta que alguém nos fez há algum tempo, porque a gente prega o Evangelho, a gente fala muito do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho, que o Evangelho não é religião, é totalmente diferente, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. E alguém então perguntou: o que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho? Como que você pensa o Evangelho? Eu sou totalmente apaixonado pelo Evangelho. Totalmente. O Evangelho, para mim, é tudo. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o que aconteceu no período entre a morte do Senhor Jesus na cruz e a sua ressurreição. O que aconteceu nesse período da cruz à ressurreição é o Evangelho. O Senhor fez tantas coisas, milagres. Ele operou, manifestou seu poder, curou. Mas nada disso é o Evangelho. O Evangelho é o que aconteceu entre a morte do Senhor e a sua ressurreição. O que aconteceu nesse período é o Evangelho de Cristo. O Evangelho se revela na morte e ressurreição de Cristo e da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Por quê? Porque a morte
e a ressurreição de Jesus são experiências compartilhadas conosco. Toda a nossa experiência com Deus e com a sua palavra se baseia nesse juntamente com Cristo. Com Cristo. Quando o assunto é o Evangelho, eu gosto do que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça. O Evangelho tem a ver com o que aconteceu na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. Na cruz, Cristo morreu por nós e também nos levou a morrer com Ele para o pecado. Morto Ele, morto eu. Porque eu estava em Cristo, no corpo de Cristo. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, eu também fui. Eu creio que estou ressuscitado com Cristo, espiritualmente falando. Quando pensamos em termos de Evangelho, necessariamente temos que pensar que Jesus não morreu nem ressuscitou sozinho. Nós também fomos mortos com Ele e ressuscitados com Ele do ponto de vista espiritual. A morte e a ressurreição de Cristo estão colocadas nas Escrituras em um conteúdo para ser crido e experimentado por cada um de nós. A morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco, mas é preciso crer. É preciso crer. Cristo morto por nós, nós mortos com Cristo, e Ele vivendo em nós a sua vida justa e santa. Se desejar crer no Evangelho, então creia a sua morte e ressurreição em Cristo. Com esta experiência você terá o Filho de Deus, Jesus Cristo, revelado e vivendo no seu interior. E para todos aqueles que se recusarem a crer no Evangelho, tragicamente não restará nenhuma esperança. No Evangelho você pode confiar. No Evangelho nós podemos confiar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Evangelho, creia na sua morte e ressurreição com Cristo, e fique livre de si mesmo, livre do pecado e sem os pesos da religião dissimulada e inútil. Religião não vale nada. Não vale nada. O Evangelho é que vale. Religião existe muitas. Evangelho só um, que é o Evangelho de Deus. Vamos voltar para Pedro então, e vamos ouvir novamente a leitura do verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. Irmãos, a ansiedade produz uma estrangulação íntima na pessoa. A palavra ansiedade traz ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado, perder a respiração. É coisa terrível. Uma pessoa ansiosa é preocupada também. Ela se preocupa com os acontecimentos que ainda não aconteceram. Não aconteceu, mas ela sente como se tivesse acontecido. É uma antecipação e, consequentemente, a pessoa sofre também antecipadamente. Tem gente sofrendo muito por causa de preocupação e medo de coisas que nunca aconteceram. Como tratar essa ansiedade? Como tratar? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está falando com uma comunidade cristã regenerada. A nova criatura tem ansiedade? Tem. A questão está o que fazer com ela. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo o que fazer. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A primeira coisa que nós precisamos estar certos é que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Precisamos crer nisso, irmãos, que Deus está atento, que Ele está cuidando. Porque você vê que a ansiedade está relacionada com não crer nos cuidados de Deus para conosco. Ao invés de olharmos as circunstâncias, nós temos que olhar para o Senhor que cuida de nós. Quando olhamos para as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para o Senhor e confiar no seu caráter e confiar na sua soberania, ficamos ansiosos. Temos que ter a consciência que nem tudo que Deus permite, Ele decide revelar a nós. Mas nós podemos confiar nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Romanos 8, verso 28. Você está entendendo? Nem tudo aquilo que acontece comigo, positivo ou negativo, bom ou ruim, nem tudo aquilo que acontece comigo, que Deus permitiu acontecer, Deus revela para nós. A gente fica sem saber. Mas podemos confiar no caráter de Deus. Confiar no caráter de Deus. Que Deus sabe o que faz. Que Ele cuida de nós. Estamos
sob a sua administração, a sua proteção, seus cuidados. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós não precisamos arcar com a ansiedade, com o peso dela, porque é pesada. Deus nos deu uma boa opção. Qual? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Deus está cuidando. Deus cuida de mim. Ele tem cuidado. Ele fica com a nossa ansiedade e nós ficamos com os seus cuidados. Não é um bom negócio? Se você quiser ficar com a sua ansiedade, fique. Mas você vai sofrer bastante. Sofrer muito. E se abrir para muitas doenças. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando. É um gerúndio. Lançando. O que temos que fazer quando a ansiedade bate na nossa porta? E ela bate todo dia. Tem vezes que bate mais forte. O que fazer? A ansiedade bateu na porta. E agora? Agora é lançar essa ansiedade sobre o Senhor Jesus, porque Ele aguenta. Ele tem condições de arcar com ela. Não fique com ela. Não fique com ela. Você lança a sua ansiedade sobre o Senhor Jesus. Mas preste atenção. Você lança, mas vem outra atrás. Vem outra atrás, é uma fila. Você lança uma, vem outra. Você lança no Senhor e vem outra. Por isso que é lançando. É uma atrás da outra. Mas nós temos a opção que Deus nos deu. Lançar sobre o Senhor. Salmo 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu vou ler aqui algumas traduções desse texto que foi lido para nós. Salmo 55, verso 2. Salmo 55, verso 22.
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que coisa maravilhosa. Lança o teu cuidado, a tua preocupação, a tua ansiedade. Lança sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Eu não me sustento, é o Senhor que me sustenta, é Ele. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu fardo. Está pesado? Você não aguenta? Mas não é para você carregar mesmo. Você carrega de besta. Porque o Senhor já disse que é para lançar sobre Ele, porque Ele aguenta. Deus cuida de nós sempre, em todo tempo, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar que estejamos, em todas as ocasiões. O Senhor está pronto, o Senhor está lá, pronto para nos socorrer. Vou repetir isso aqui. Em todo tempo, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar que estejamos, em todas as ocasiões, o Senhor está lá, pronto para nos socorrer. Amém?